Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. Muito bom ter você conosco mais uma vez e eu creio realmente que o Senhor, novamente, como nos outros programas, vai falar com você, porque temos sempre o cuidado de orar e poder discernir aquilo que está no coração de Deus, para que a gente possa compartilhar aqui com você. E hoje não será diferente. Amém? Bem, hoje o nosso tema é o cenário político e espiritual no Brasil. Algo muito importante para que a gente possa compartilhar. E eu gostaria já de começar aqui compartilhando um texto em que a gente descreve este cenário, para que você possa enxergar, talvez de um ponto de vista diferente que você ainda não enxergou. Bem, o cenário atual no Brasil uniu os aspectos político e espiritual, porque nunca a igreja cristã no Brasil se posicionou tanto politicamente como agora. Isso porque questões políticas dependem muito do posicionamento dos cristãos. Isso é uma realidade. Mas será que é só uma questão política ou é também espiritual? Ao olharmos o pano de fundo deste cenário, percebemos que algo muito sombrio está acontecendo, sem que a maioria das pessoas perceba, como formulou certa vez um cientista sobre o mundo com a seguinte ilustração: estamos todos a bordo de um trem que desce a montanha em alta velocidade. O maquinista é desconhecido, mas enquanto isso, a maior parte dos passageiros, a humanidade, encontra-se no último vagão, olhando para trás. A questão hoje é: será que alguns crentes estão na mesma condição desses passageiros, indiferentes ao que acontece à sua volta? Bem, o grande problema é que economia e política são assuntos que geralmente não interessam a maioria dos cidadãos comuns, principalmente os cristãos. Por isso, a maioria está correndo risco de ficar sentados no último vagão, olhando para trás, sem perceber os fatos e sem discernir o aspecto espiritual. Uma coisa é certa: estamos vivendo um tempo de muita aceleração em todas as áreas da vida humana. O avanço da tecnologia trouxe uma onda de invenções e descobertas numa velocidade inédita na história. Mas, ao mesmo tempo, o mundo moderno tem experimentado a maior degradação moral da história, como a destruição da família, o sexo livre, adolescentes e crianças grávidas, a liberação do aborto, jovens e crianças mortos pelo consumo de drogas, o alto índice de depressão e suicídio em todas as idades, entre outras coisas. Mas o pior é que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, como uma transição natural, pois aos olhos de muitos, essas mudanças parecem aceitáveis. Até mesmo pessoas cristãs, que antes defendiam valores cristãos, hoje aceitam com naturalidade aquilo que antigamente era inaceitável. O que está acontecendo é que muitos estão sendo condicionados pela mídia a pensar que essa transformação de valores é um processo bom e natural. A imprensa, de maneira geral, realiza diariamente uma verdadeira lavagem cerebral, usando a boca de famosos e políticos com os termos justiça social, igualdade, tolerância, e até chamam o aborto de saúde pública. Mas, na verdade, o que está por trás deste cenário é uma mente maligna trabalhando para imobilizar a igreja. Hoje, profissionais e políticos definem os cristãos como fundamentalistas e intolerantes. Bem, fundamentalistas sim,
porque nosso fundamento é Cristo. Intolerantes, não, porque a igreja é o único lado tolerante neste processo. O que vemos hoje no Brasil nos lembra o mesmo cenário dos tempos de Esther, quando um dia foi marcado para um confronto entre dois reinos. O cenário era político, mas o confronto era espiritual. O alvo nesse programa é comentar sobre a necessidade da igreja enxergar esse cenário político e discernir o aspecto espiritual. Discernir? Sim, isso mesmo. Jesus disse que quem não é por mim é contra mim. Ou seja, quem não promove a liberdade da igreja em pregar o evangelho não está do nosso lado. Simples assim. Jesus também nos alertou sobre discernir os tempos e não sermos ignorantes aos fatos. Em Mateus 16, 2, diz: Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Portanto, discernir os tempos é essencial para manifestarmos o reino de Deus na nossa nação. É sobre isso que nós vamos falar hoje, desse aspecto político e espiritual na nossa nação, o Brasil. Bem, e para compartilhar sobre esse tema de hoje, nós estamos aqui, 4 pastoras, né? Pastora Marília, pastora Dalva e também Valéria, para que a gente possa falar sobre esse assunto, e eu quero já começar aqui perguntando para elas a respeito dessa afirmação que nós fizemos aqui hoje. A Igreja Cristã no Brasil, ela realmente nunca se posicionou tanto politicamente como agora? Bom dia, pastora Marília. Bom dia, queridas. Pastor, eu acredito que a igreja está acordando, né? Porque explicitamente nós vemos na mídia e vemos aos nossos olhos aí valores e princípios espirituais sendo completamente negligenciados e anulados, né? E nós cremos que nós estamos aqui para esse tempo, né, para nos posicionar a respeito do que nós cremos, aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família e para a nossa nação. Eu creio que esses valores, valores cristãos, né, que nós defendemos e pregamos, porque são bíblicos, eles, na verdade, estão sendo questionados, né? E nós estamos aqui para sustentar, né? Pastora Dalva, o que você acha sobre isso? A igreja está mais politizada? Sim. No bom sentido? Eu creio que a igreja, ela resolveu mostrar quem ela é, pastora. É mesmo? Porque até então, todo mundo ficava assim, eu acho, mas não falo. Em cima do muro? Em cima do muro. Não me posiciono politicamente, não me envolvo em política, mas a igreja agora entendeu que a política, ela está se envolvendo com a igreja, porque ela entra na igreja. Está interferindo, Interferindo dentro daquilo que nós cremos e daquilo que a igreja foi chamada para fazer. Eu acho que esse comentário seu é mais ou menos assim, é como aquela mãe que ela está ali tranquila, enquanto as coisas estão acontecendo ao redor. Mas na hora que mexe com os filhos dela, ela fala, não, agora não. Aí ela fica brava. É mais ou menos isso, Valéria? O que você acha? Pastor, a respeito da igreja estar mais politizada, eu acho que, de certa forma, a igreja acordou. Mas eu acho que isso não é tão amplo como a gente gostaria. Eu acho que igrejas mais simples, do ponto de vista tanto financeiro quanto do conhecimento, as igrejas bem mais humildes, elas ainda têm aquele ranço de associar políticos que ajudam ela financeiramente. Sabe aquela questão da lei da sobrevivência? Mas a igreja precisa. Olha, a igreja precisa de Cristo.
É verdade. Né? A igreja precisa de se posicionar naquilo que Deus chamou a igreja para ser, a noiva de Cristo. Em contrapartida, sempre tem os políticos que tiram proveito disso, né? Exatamente. Mas essas igrejas mais simples que eu falo para a senhora, porque eu vi exemplos nos jornais recentemente de igrejas do norte ou do nordeste, falam, olha, até eu gostaria de apoiar o político tal, mas, na verdade, eu fiz alianças com aqueles que vão ajudar. Uhum. Ora, a ajuda e assistência é uma obrigação do Estado. Agora, tem uma questão aqui que, de fato, ela define tudo isso em relação à igreja. É só uma questão política, de opinião, ou é também espiritual? Porque quando se trata de ser algo espiritual, aí sim, a igreja tem como responsabilidade discernir. Porque nós estamos aqui justamente para manifestar o reino de Deus, para ser luz, para ser sal, para não negociar nossos valores, né? Não importa se o político tal te deu os tijolos para construir o prédio, ou se você tem algum benefício pessoal. Não, o que vale aqui, o que define é a nossa fé, nossos valores, aquilo que nós cremos. E nesse sentido, é que eu tenho percebido que muitos cristãos estão se unindo para defender isso, e não interesses pessoais. O que vocês acham? É uma questão política ou é também espiritual? Continuando sua fala, Valéria. Pastor, é uma questão espiritual, porque o que está acontecendo é como a senhora leu no texto, confronto é espiritual. Ainda que nós estamos diante de um cenário político, o confronto é totalmente espiritual. Nós estamos diante de normalização do banditismo, de descriminalização de drogas. Então, são muitas questões que estão envolvidas. E eu te falo mais, a igreja acordou, graças a Deus, que ela está também elegendo seus representantes, porque não existe um vácuo. Não existe um vácuo na política, não existe um vácuo na economia. Se nós não ocuparmos lugares ou não nos fazermos representar, alguém vai ocupar. E esse alguém que vai ocupar vai tomar decisões que nos afetam diretamente e que comprometem o avanço do evangelho e que comprometem a liberdade de se expressar. Então, eu acho que, como nunca, nós temos que abrir os nossos olhos. E sabe, pastor, eu me preocupo não é só com aquele que não tem os olhos abertos, aquele que vive no engano. Eu me preocupo também com aquele que, tendo os olhos abertos, não se importa, é indiferente. Isso é pior do que posicionamento, o que não né? Vê, o que não entende, né? Agora, essa questão política, você falou sobre a questão da liberdade de expressão. Isso é um valor, uma conquista que nós não podemos perder. Isso. Porque é claro que nós estamos aqui como igreja para pregar o evangelho. Mas nós precisamos da liberdade para isso. Exato. E, nesse sentido, a política e o espiritual se misturam. Até na Bíblia nós vemos isso, né? O tempo todo ali, as questões políticas, né? Os reis e também a questão do propósito de Deus para o povo de Israel, eles estavam o tempo todo ali no mesmo cenário. Como que vocês veem isso, Valéria, Marília e Dalva? Pastora, tem um texto aqui que eu achei que é muito pertinente a essa questão que a senhora falou agora a respeito de política, se ela é espiritual ou não. Efésios 5:11 fala, não sejais cúmplices de obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-a. É verdade, Se é muito posicione contra as obras infrutíferas das trevas. As pessoas, às vezes, elas aceitam com muita facilidade e acham que tudo é normal, né? Está acontecendo. Né? Na época, quando Jesus foi julgado, aquele governante que estava julgando Jesus, ele lavou as mãos. Ele mandou buscar uma água, né? Vamos lavar as mãos aqui, que não tem nada com isso. Um símbolo de omissão, né? Omissão. Nós não podemos ser omissos nesse momento. Lembrando que Efésios foi escrito para a igreja. Para a igreja. Exatamente. Pra igreja, porque é a igreja que se levanta. E ser cúmplice é quando você concorda. Exatamente. Na hora que você se coloca ao lado de políticos ou mesmo de partidos, de governos, que estão ali se opondo ao que a igreja prega, aos nossos valores, e até mesmo nos tentando calar, né? Tirando o nosso direito de omitir opinião,
olha, você está sendo cúmplice. Exatamente. Você acha que não é verdade, Maria? Eu acho que é sério também a passividade, pastora Márcia, que uma coisa é você ter os seus olhos abertos, outra coisa é você se posicionar. Então, às vezes, as pessoas até entendem, até concordam, mas não se posicionam, né? Então, eu acho que nós estamos aqui na Terra para ser luz, a Bíblia fala sobre isso, né? E nós estamos aqui para salgar. Então, à medida que eu entendo essas verdades, eu preciso me posicionar na minha família, né, onde eu estou, porque se eu me posiciono, eu vou ali influenciar aquelas pessoas onde eu estou. Nós fizemos aqui um comentário, né, no texto inicial, e eu gostaria de trazer ele aqui, que é um comentário de um cientista a respeito da condição do mundo, né? E ele fala sobre a ilustração de um trem que está descendo uma montanha ali em alta velocidade. E ele coloca também ali alguns passageiros que estão no último vagão olhando para trás, exatamente nessa condição que você diz aqui, né, de indiferença, Isso. de passividade. Agora, será que hoje os crentes, eu não sei se a maioria, se alguns, estão nessa mesma condição desses passageiros aqui, dessa ilustração, indiferentes com o que está acontecendo à sua volta? Eu acho que nem é uma questão tanto política, mas principalmente espiritual, né? O que você acha, Valéria? Deixa eu falar uma coisa aqui, pastora Márcia, antes da pastora Valéria falar. Se eu entendo que eu estou numa situação de âmbito espiritual, eu tenho que me posicionar. Né, porque tudo aquilo que for ser decidido, as leis que forem aprovadas, elas vão ter implicações na minha vida, na minha família, né, na minha cidade, aonde eu vivo. Então, eu estou aqui, né? Eu gosto muito do texto, que a palavra de Deus fala que tudo aquilo quanto você ligar na terra terá sido ligado nos céus. É poderoso. O que você mesmo. desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se eu entendo que eu estou, né, numa guerra espiritual, eu vou me posicionar, eu não vou me calar, porque é a minha vida que está em jogo, são os meus filhos, a minha descendência, é a minha cidade, aquilo que definirem vão me calar, né? Ou então vão promover ali a minha fé, né? E também as leis com relação à vida, à legalização de aborto, tudo isso que a pastora Valéria falou também no início. Então, se é uma questão espiritual, eu sou um ser espiritual, estou aqui para sustentar, né, um testemunho da palavra, eu vou me posicionar. A igreja, quando falamos a igreja, da questão política e espiritual, é porque não é uma questão de sua opinião pessoal. Exato. E nem de você falar, não, eu concordo com o candidato tal, com o partido tal, eu penso assim. Não, nós estamos falando de uma questão espiritual. E quando se trata de ser espiritual, não é mais uma opinião, Exato. é o que a Bíblia diz, é enxergar através dos olhos de Deus. E não é nenhuma questão também daquilo que você acha que é o melhor para você. Sim. É aquilo que é o melhor para a sua família, os seus filhos, a sua descendência. Isso. Nós estamos aqui fazendo escolhas para os nossos filhos, porque eles é que vão viver com a legalização das drogas, Sim. com o aborto. A amiga da minha filha, de 15 anos, que fez um aborto, mas está ok. Então, quer dizer, os nossos filhos vão viver nesse mundo, aquilo que nós aceitarmos vai passar para eles. Isso. Mas aquilo que nós falarmos não vai passar. Amém. Valéria. Pastor, eu ainda preocupo ainda com uma camada mais superficial no nosso meio. Não acho que os crentes estão indiferentes. Eu acho que existem mecanismos de interesses que são distintos uns dos outros. A nossa nação ainda existe muita gente necessitada. E eles sabem das opções que estão diante deles. Mas muitas vezes eles fazem opção por um Estado grande e por um Estado assistencialista. Por quê? Porque eu acho que tem muita acomodação, pastora. Eu acho que essa cordada política está sendo bom para a igreja. Eu acho que os crentes precisam sair do comodismo. Deu uma balançada, assim? Deu uma sacudida e estava precisando. Porque, sabe, veio a pandemia, veio tanta coisa, tantos sinais, tantos acontecimentos. Eu acho que nós temos que, no mínimo, ficar ligados. Olha, essas coisas, essas questões políticas, corrupção e esses projetos de leis que nós comentamos aqui sobre aborto, sobre drogas e outros, isso aí já está acontecendo há muito tempo. Isso. Só que estava nos bastidores e Isso. agora está explícito. Sim. Então é por isso que
Deu uma A igreja acordada. acordou. E a senhora Mas falou... parece que nem de uma maneira tão explícita assim, né? Parece que alguns estão dando a devida importância, né, Dalva? A senhora falou desses passageiros que estão no vagão do fundo, né? Sim. Desapercebidos. Eu penso que existem, sim, dentro da igreja, pessoas que elas estão vendo, mas elas estão assim, não, isso não vai acontecer não, gente. Não, alguém me falou, pastor, teve governantes aí que ficaram tanto tempo no governo, nunca fizeram nada. Aham. Então, a pessoa ainda é muito crédula que as pessoas são boas e não farão coisas ruins. É verdade. Mas isso não é verdade. Existem pessoas más e que as intenções dela, São quanto à más. igreja, É verdade. não são boas, são E más. precisa ter bom senso também, né? Nem vou falar inteligência, ok? Mas assim, bom senso. Mas, O pastora, bom senso para você poder olhar, para você avaliar, para você ouvir Sim. pessoas, para ouvir aquelas pessoas que de fato têm uma sabedoria para orientar. Sim. pastora, mas eu ando preocupada demais com o cenário político, eu ando até inquieta no meu espírito, porque quando você olha o mapa da América do Sul como um todo e você vê aquelas manchas vermelhas que significam o comunismo ou o socialismo, ou na sua versão mais light, que é o progressismo, as pessoas não têm noção da dimensão do que foi o comunismo. Queridos, o comunismo, ele eliminou, extinguiu, matou mais pessoas do que a Primeira e Segunda Guerra juntos. A Pessoas disseminação do cristãos, ódio. né, Valéria? Cristãos. Que o alvo principalmente são os cristãos. Então, a se nós igreja. estamos diante de uma ameaça de morte, É verdade. entende? Então, assim, nós estamos... O comunismo, ele ensina o ódio, ele ensina a criança a odiar o pai se ela não é comunista. E isso é o que estava no livro de Lenin. Isso está registrado. Então, assim, eu me lembro de Oséias. O povo, né, Oséias 4:6, o povo de Deus perece porque ele falta conhecimento, porque ele falta entendimento. Eu sei que nós temos que buscar a sabedoria do alto, mas nós temos que nos antenar do que está à nossa volta. E o comunismo, nós- o comunismo ele vem disfarçado de socialista, né? E de aquele que quer ajudar aquele que é mais pobre. Não, o discurso é bonito, né? Mas a Isso. realidade é outra. É outra. Agora, nós falamos aqui que muitos crentes e até cristãos de maneira geral não se interessam, às vezes, pela economia e política. Mas isso, com certeza, vai afetar a igreja. Agora, mesmo que você, às vezes, não tenha um conhecimento profundo sobre esses assuntos, é importante que você entenda a questão espiritual. Existe, sim, um espírito por trás da política. Sim. Existe um espírito, sim, que veio para matar, para roubar e para destruir. Sim. E ele vai usar os meios que ele tem. Exatamente. Então, uma vez que você discerne isso, como igreja, nós nos posicionamos. E mesmo que você não queira se posicionar politicamente, você precisa se posicionar como igreja. Espiritualmente. Para quê? Para defender o nosso direito e liberdade de pregar o evangelho. Não é Sim, verdade? É verdade. Eu penso, pastora, que isso que a pastora Valéria falou depois, né, de um tempo de pandemia, de estagnação, onde nós ficamos praticamente parados. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas o que eu sinto no meu espírito é um ímpeto, assim, de sair às ruas, de entrar nas escolas, de falar do amor de Deus, de ser instrumento de Deus para restaurar famílias, verdade. transformar a morte em vida, o pranto, né, em alegria. Eu estou assim com esse espírito. E aí o que eu percebo é que isso está sendo cogitado de que nós não possamos fazer isso mais. Então nós temos que nos posicionar, porque eu penso que Deus tem nos dado um novo tempo. Deus tem nos dado uma oportunidade, porque Jesus está às portas, né? Estamos diante do maior número de pessoas vivas na face da terra. E isso também implica em número de maiores pessoas para Deus. É verdade. Então nós temos que nos posicionar. Agora, eu gostaria também de compartilhar algo aqui. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente respondê-la e comentar no próximo bloco. Porque é fato que, por um lado, existe o avanço da tecnologia e as coisas, invenções, estão cada vez mais rápidas. Então, hoje você tem o lançamento de um computador, o ano que vem já tem outro, muito mais potente, e outras coisas também. Mas, em oposto a isso, nós vemos uma degradação moral, de maneira geral,
né, no mundo todo, que nunca teve antes na história. Então, diante desse quadro, como que a igreja deve se posicionar? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, comentando mais sobre esse assunto, o cenário político e espiritual hoje no Brasil. Bem, nós vamos passar agora um vídeo, você pode ver ou ouvir, né, a respeito da seguinte pergunta: a religião não pode influenciar a política? E quem responde é Ana Campagnolo. Veja, não existe como você votar em um deputado cristão que quando ele sobe na tribuna ele se torna um deputado ateu, um deputado laico. Todos nós somos o que somos e a religião, ela existe para afetar todos os aspectos da vida do ser humano. O seu casamento, o seu trabalho, a forma como você conduz seu carro, como trata as pessoas e a forma como você faz política. E eu acredito firmemente, convictamente, e é por isso que eu sou cristã, que Deus criou o mundo, que há Deus, que há um Cristo que morreu por nós, que é o Filho de Deus, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que morreu, que ressuscitou, que virá para julgar vivos e mortos. Eu acredito nisso. E se eu acredito em algo, é óbvio que essa crença tão profunda tem que impactar tudo na minha vida. E nós somos um país essencialmente cristão. Nós temos 86%, somando católicos e evangélicos. As nossas políticas públicas deveriam, se a democracia fosse saudável, refletir os anseios dessa população. Eu acredito que os evangélicos e os católicos precisam se unir para que suas concepções religiosas, que são firmes e na minha concepção verdadeiras, influenciem, impactem e alterem as legislações e a forma como se conduz o Estado. É uma coisa muito bizarra você dizer que não pode, a religião de 86% da população não pode tocar nas leis brasileiras. Desde que existe Estado, o Estado está atrelado à experiência religiosa. A experiência religiosa é uma das coisas que nos torna humanos. Bem, estamos de volta no nosso programa Batom e Bate-Papo e estamos falando hoje do tema, o cenário político e espiritual do Brasil. Comentamos aqui a respeito de muitas coisas importantes, mas principalmente do nosso objetivo aqui nesse programa, que é falar a respeito do posicionamento da igreja. Ainda que cristãos tenham posicionamentos distintos em relação à política, uma coisa nós precisamos estar unidos, é em relação à questão espiritual. Existe, sim, um aspecto espiritual que tem influenciado em muito a política nesse momento no Brasil. Há um espírito maligno agindo e hoje isso é fato e é perceptível e é até audível. Quando você ouve um espírito de morte falando que nós queremos legalizar a morte de bebês, as drogas para os nossos filhos, adolescentes e jovens, e também outras questões de sexualidade muito sérias, que são também anticonstitucionais, porque a Constituição fala, no artigo 229, que é direito da família, educar e instruir os filhos pequenos a respeito de questões morais e religiosas. Então você percebe, existe um cenário, mas como que a igreja está se posicionando? Estamos aqui para falar que é direito nosso, como cidadãos, mas também como igreja, de defender o nosso direito de dar opinião,
de expressão, que é um direito de todo brasileiro. E eu penso que isso está em jogo, sim. Então, eu quero voltar aqui à questão e à pergunta que eu deixei, né? Vocês percebem esses dois lados opostos? Por um lado, nós vemos hoje, nesse mundo moderno, o avanço da tecnologia. Então, nunca teve uma rapidez tão grande de invenções e de coisas que possibilitam e facilitam, né, a nossa vida em todas as áreas. Mas, do outro lado, nós vemos aqui uma grande degradação moral, em muitos aspectos. O sexo livre, a destruição da família, o aborto, a gravidez de crianças, e aí inclui um pacote de coisas que assusta até o ímpio. Sim. Mas parece que alguns cristãos não estão assustados. Então, como que está a igreja hoje diante deste quadro? Vou começar aqui com a Valéria, porque ela está tão indignada quanto eu. Pastora, bem, nós sabemos que tratar mesmo a degradação moral que tem na humanidade não vai ser através de governos terrenos. Com certeza. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que lidar com essas questões e não podemos colocar uma venda nos nossos olhos. Nós não queremos, nós não estamos aqui para mudar o mundo. Isso. Não é esse o nosso alvo. Eu não quero mudar o mundo. Tem uma música que fala, vamos mudar o mundo. Não, eu estou fora desse grupo, ok? Nós queremos, na verdade, é o direito de pregar o evangelho. Isso. E o direito também de criar os nossos filhos e orientá-los. E não conceder esse direito ao Estado. Pastora, mas está tendo uma guerra visível diante dos nossos olhos. É uma guerra por conquista de território. Nós sabemos que é uma guerra espiritual. Tem principados e potestades e dominadores do ar que estão lutando contra as nossas famílias. Nós temos que abrir a boca em favor da família. Nós temos que usar os meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Existem duas linhas de igreja. Existe ali uma linha Tiatira e uma linha Filadélfia. Que nós sabemos. É isso mesmo, não, pastora, por exemplo, uma linha que nunca leram o livro de Apocalipse. Okay. Uma linha Tiatira, uma igreja que se misturou com o mundo. É uma igreja que, infelizmente, se prostituiu. E existem coisas em igreja Tiatira. Por exemplo, nós temos aí uma pastoral da terra, que nós temos sacerdotes envolvidos com índios e com sem terra, e completamente se posicionando contra o evangelho. Não contra é só o amor, perdão. Praticando, né? Atos criminosos. Criminosos, né? Isso é assim. E nós temos aqui uma linha também de igreja que tem revelação, mas que, infelizmente, uma parcela pequena usa os meios de comunicação, usa os avanços tecnológicos para promover desinformação por causa de interesses pessoais. Então, assim, chegou a hora, sabe, assim, de realmente sair de cima do muro, falar a verdade, deixar de ser politicamente correto, porque o que está acontecendo? A esquerda, ela tem se posicionado de valores cristãos, travestidos de tolerância, de justiça social, como que a senhora falou. É só uma terminologia. É uma terminologia, né? Mas é o evangelho que promove assistência aos pobres. É o evangelho. O único lado tolerante é a igreja. Exatamente, esses valores de acolhimento. Né? Daqueles que a igreja realmente recebe todos, né? Creem no evangelho. Valores de ordem social, de justiça e de bondade são valores cristãos genuínos. São valores que estão na Bíblia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é amparar o órfão, a viúva, acudir o necessitado. E eu vou te falar, você sabe quem que é o maior parceiro do Estado? São as igrejas, através das instituições sociais. Isso é verdade, Valéria, porque o governo, né, e esses governos, né, que promovem essa degradação moral e pregam aí o sexo livre, que distribuem, às vezes até preservativos nas escolas para os adolescentes. Mas depois, quem cuida desse adolescente ou dessa menina adolescente grávida é a igreja. Quem vai lá cuidar da criança que é abusada sexualmente é a igreja. Então, na verdade, é a igreja que está aqui para defender os interesses dessas pessoas. Agora, eu queria também que a gente falasse dessa questão aqui, né? Essa degradação moral. Porque é verdade. Agora, a igreja, nós não estamos aqui para pregar moralidade para o mundo. Não é isso. Mas nós queremos, sim,
é ter o direito de criar nossos filhos, de instruí-los, não é verdade? E isso está sendo, de uma maneira, aos poucos, né? Um processo gradativo, nos tirar, tem tentado nos tirar. Agora, como que é essa questão, Marília? Como é que a gente vê isso de uma maneira clara? Porque parece que tem algumas pessoas que não estão enxergando bem, né, o quadro. Tem um exemplo muito claro que a gente usa muito, da rã na chaleira, né, pastora Márcia? Verdade. A rã na chaleira. A rã na chaleira. O que é isso? Se você jogar uma água quente numa rã, ela vai pular. Mas você colocar ela ali numa panela, numa chaleira, ali na água fria, colocar ali, né, um fogo baixo, depois aumenta o fogo um pouquinho, aquela água vai esquentando, o que vai acontecer? Essa rã vai acostumar com aquela temperatura e ela vai morrer, né, queimada ali, cozida. Sem perceber. Sem né? perceber. Eu acho que é Exato. justamente isso que tem acontecido, pastora Márcia, com muitos crentes. Né? Foram acostumando, foram achando tudo muito normal, foram achando que tudo que está acontecendo é uma coisa que pode acontecer e não se posicionaram. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso são as nossas crianças também, porque uma vez que você se posiciona, você fala, não, isso aqui eu não vou assistir, isso aqui está errado. Criança não tem esse senso. Não, ela não precisa tem. ser protegida. Exato. É verdade. E nós estamos aqui para isso. Agora, se não houver alguém, se a igreja não se posicionar por isso, por proteger a criança, quem vai fazer? Porque muitos pais não estão fazendo. Aham. Existe mesmo, a Dalva vai falar, eu queria até que você comentasse também, Dalva, porque essa degradação moral que hoje está sendo aí pregada, né, e até sendo proposta para se tornar lei no nosso país, isso com certeza vai atingir a nossa casa, a nossa família e as crianças, né? Com certeza. Queria que você falasse também sobre essa questão espiritual e também política, né? Pastora, quando eu vejo que a política ela está tocando os meus valores, eu preciso me posicionar. Eu não posso simplesmente olhar de fora e julgar que isso não tem a ver comigo. Tem a ver com a minha geração, tem a ver com os meus filhos, tem a ver com os meus netos. E eu vejo que nós estamos vivendo um momento, a senhora fez uma pergunta, como que a igreja ela se posiciona diante dessa degradação moral, né, que está acontecendo aos nossos olhos aí. Você liga a televisão, você vê, você assiste um filme, os outdoor. E hoje a Bíblia diz o seguinte, lá em Lucas 11, quem não é por mim é contra mim. É verdade. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, Isso se mesmo. você é pelo Senhor, seja... Né? Não fique junto com aqueles que estão espalhando degradação, imoralidade, leis que ferem a família, que ferem a proteção à criança. É verdade. Eu acho interessante porque na Bíblia tem um princípio espiritual que fala sobre se encher do Espírito. Que nós nos enchemos do Espírito falando. Isso. Falando uns aos outros, falando salmos, falando a verdade. Mas existe esse princípio também, ele se aplica em relação às trevas. Sim. Porque muitas vezes esses partidos políticos ou pessoas que estão aqui para destruir, porque é uma palavra que se usa muito hoje, desconstruir, que é o sinônimo de destruir, né? Eles estão aqui pregando também. Isso. Agora, quando você se associa a esse grupo de pessoas, você vai ouvir o que eles falam e você também vai falar o que eles falam. Aí que E é é pior. o mesmo que a Bíblia fala de você se assentar à roda dos escarnecedores. Não é só para ouvir, mas é também para concordar com eles. E aí você sai falando. E quando você fala, você se opõe ao que a Bíblia diz. Sim. Porque o que está por trás dessa fala é um espírito maligno. Sim. Não é? Sim. Então, assim, a questão espiritual é muito séria. E nós precisamos, sim, não é apenas posicionar-se politicamente, mas o mais importante aqui é espiritualmente. Espiritualmente. Porque até o ímpio está ali se levantando para defender os seus valores morais. Nós queremos também defender aqui os nossos valores, que mais do que morais, são também espirituais. Agora, tem uma questão muito séria aqui que eu quero trazer, que é em relação às crianças. Vocês percebem que essas leis que estão sendo propostas, todas elas, no final, chegam na criança? Exatamente. O alvo. Não é? Então, você crê, você pastora,
que esse ataque maciço, não só no Brasil, mas no mundo todo, em relação às crianças, tem o alvo de destruir essa geração de crianças? Acho que é o alvo número 1, pastora, de todo projeto desse meio maligno é atingir as crianças. A gente percebe isso não só nas leis que estão sendo propostas, a gente percebe isso na formação da mentalidade. Eles estão formando a mente das crianças, a mente dos pais, para que tudo seja normal. Isso. Eu li uma matéria, certa vez, de uma sexóloga. E a sexóloga dizia o seguinte, ela é ímpia e ela defende todas essas imoralidades. E ela falou que ela fazia muitas coisas imorais, mas que ela sofria. Mas que a próxima geração, que seria formada em 10 anos, a mente dela, ela iria fazer todo tipo de promiscuidade, mas ela não ia ficar acusada. Porque isso é ia uma tá tudo mentira. normal. Essa é outra isso é mentira. É uma outra mentira. Você comentou aí, eu lembro de uma reportagem que saiu na revista Veja, há alguns anos atrás, inclusive eu guardei essa revista, falando também a respeito de um estudo que estava acontecendo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ali aquela psicóloga que estava à frente desse estudo, né, com crianças, ela deu essa entrevista. E eles estavam falando exatamente sobre essa questão da sexualidade, né, que está sendo hoje pregada e ensinada para as crianças. E foi feita uma pergunta para essa psicóloga, o seguinte, por que existia um índice tão grande de suicídio no meio desse grupo ou dessas crianças que tinham o mesmo perfil? A resposta dela foi: o problema é a família. Eu lembro. Olha, Eu lembro disso. O problema é a família que não aceita. Quer dizer, no final, a origem do problema é a família e no final a família também é culpada. Então você percebe por trás um espírito maligno para destruir sim, os valores da família. sim. Pastora, mas eles estão destruindo as crianças já matando no ventre. O que é o pior, né? Esse aqui é o pior, né? Então nós estamos matando as crianças no ventre, nós estamos matando a alma delas, estão suprimindo a inocência, a infância, sabe, assim, destruindo a afetividade da criança. A criança não pode ser exposta a conteúdo sexual precocemente. A criança não pode, isso macula a alma dela, entendeu? É uma criança que vai ter as suas emoções doentes. É uma criança que vai, é como a senhora falou, a igreja vai ser a resposta para cuidar dessas crianças. Com certeza. Né? E muitas vezes o que está acontecendo é que o projeto das trevas e o projeto de poder que está junto, eles estão chegando muitas vezes nas famílias antes do evangelho. Isso é que eu estou achando bom, essa acordada do Brasil. Sabe? Nós temos que chegar antes. As verdade. portas ainda estão abertas. A senhora Amém. falou de aceleração, mas a aceleração está acontecendo em todos os níveis. Porque também eu creio que nós estamos diante de uma onda de conversão grande. E eu acho que o inimigo sabe disso. E ele tem se levantado. E eu quero aproveitar para profetizar que o inimigo tem se levantado para cair. Amém. O inimigo tem se Pastor, e foi levantado para isso, cair, né? porque nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem, apresentando essas crianças. Amém. Foi isso Nós que estamos aqui aconteceu. para pregar o evangelho para as crianças. Exatamente. Se você for olhar na história, né, o diabo se levanta contra as crianças já tem um tempinho. É. Desde a época de Moisés, né, que ali... Ele não tem plano novo, né, não Marília? tem plano novo. Era para Uma destruir matança, todos né, os pastora? filhos, né, dos hebreus. E aí, então, ali, aquela filha, né, de Faraó guarda Moisés. Moisés se torna um grande libertador de uma nação. Depois, na época de Jesus, também uma grande matança, né, das crianças. E Jesus ali guardado, preservado. Agora, isso não é natural, pastora Márcia. Claro não é. que não. Isso é De espiritual. forma alguma. Exatamente. Porque se o diabo está tão interessado nas crianças, elas também vão se levantar para desfazer as obras do Exatamente. diabo. O diabo só Uau, vem para é isso. roubar aquilo que é precioso, né? Isso. Agora, você mencionando esse fato, né, bíblico, também me lembro, né, dos tempos e o cenário ali no livro de Esther. Exatamente. Porque no livro de Esther era todo um cenário político, Sim. mas a questão era toda espiritual. Porque o diabo estava usando ali aqueles políticos, né, e a sua posição para destruir o povo de Deus. Isso. Então, havia todo ali um cenário político, mas o confronto era espiritual. Agora, isso também não é o que está acontecendo hoje no Brasil, pastora Dalva?
Pastora, é muito parecido os cenários. E o diabo também não muda as estratégias, né? E eu acho que é tempo hoje da igreja discernir isso, que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Para a salvação de quem? Das crianças. O que está em interesse aqui, nós não estamos falando aqui de bens, né, materiais, mas vidas, né? Vidas. As pessoas falam, mas naquela época eles iam morrer de fato. Mas agora as crianças estão morrendo também. Literalmente. Literalmente. E às vezes nós não percebemos porque não é falado, pastora. Não existe índice de aborto. Porque é tudo clandestino. Oficiais. Há muitos Oficiais. anos atrás, muitos anos mesmo, quando começamos ali nosso ministério com crianças, eu lembro que eu lia muito sobre isso e até estatísticas. E há anos atrás, era aproximadamente o número de abortos no mundo, 50 milhões. Uau. Nossa. Olha, você tem noção? A Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões de pessoas. Mas hoje, no mundo, nós matamos por ano mais do que a Segunda Guerra Mundial, com abortos. Agora, o que está sendo proposto hoje é uma legalização em nome de uma política pública, saúde pública. Isso. Percebe o nome? Quer dizer, isso é algo moralmente e espiritualmente assim, inaceitável. Então, literalmente, nós estamos vivendo os dias de Esther. E dizem, né, os artistas vão para a TV dizer, meu corpo, minhas regras. Mas a criança não tem direito, então? Só a mãe tem direito? A criança não tem direito? Não, isso ela não é considerado, né, que está fora da equação. Exatamente. Né? Eu gostaria que a gente compartilhasse aqui um pouquinho mais dessa questão, né? Eu quero falar sobre isso aqui hoje ainda, sobre essas semelhanças, né, sobre o contexto ali de Esther e hoje no Brasil, porque há muitas semelhanças. E a Bíblia, ela registra essas histórias para nos ensinar. Sim. Agora, Esther foi uma mulher, mas ela ali representa todos nós, né? E ela teve coragem de se levantar num contexto assim muito mais difícil que o nosso, né? Perigoso, né? Então, ela tinha menos do que nós tínhamos, Verdade. temos hoje, porque ela não tinha nem sequer o direito de escolher seus governantes. E hoje nós temos. Sim. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Como que nós, mulheres evangélicas, mulheres cristãs também, que não se consideram evangélicas, mas são cristãs, como que nós podemos hoje ter uma postura prática de nos levantarmos nesse cenário aqui político, mas que também é espiritual, Valéria? Porque você está na área da educação, acho que cada um atua na sua área, né? O que você acha? Essa esfera da educação, nós temos nos levantado através da literatura, né? Nós temos falado e colocado nas escolas os livros cristãos, e nós temos também nos levantado como mães. Nós temos nos levantado como mães naturais e como mães espirituais. E você sabe, tem muito educador se levantando também. Tem muito educador se posicionando, saindo de cima do muro e parando de explicar nas suas teses, nos seus projetos de pesquisa, porque eu não sei se você sabe, ouvinte, na verdade, a ciência ela é produzida nas academias, mas o que está acontecendo está muito acima da ciência. O que está acontecendo é espiritual. Então, nós temos que dar um break, um basta, e nos posicionar até nos projetos das academias. Essa questão que atualmente o nosso governo, graças a Deus, divinamente inspirado, tem investido muito na formação da base. Ele tem investido nos termos de educação lá no ensino fundamental e também nas creches. Entendeu? Na formação da primeira infância, porque as academias estavam contaminadas. O cenário educacional do Brasil estava aparelhado, contaminado com a esquerda. E hoje nós estamos como que lavando esses lugares. Amém, glória a Deus. Olha, eu gostaria de compartilhar aqui por último, para a gente finalizar, a ênfase nesse programa, que é discernir. Então, como igreja, nós estamos aqui para discernir esse cenário político e espiritual do Brasil, mas que também reflete um cenário mundial. Agora, saber discernir o aspecto do céu e não saber discernir os sinais dos tempos, foi Jesus que disse isso. E está valendo para nós hoje, né? Então, por que nós precisamos discernir?
Queria que cada uma de vocês, Valéria, Marília e Dalva também, comentasse sobre isso e já fizesse a sua consideração final aqui. Nós precisamos discernir, pastora, porque a igreja, ela é hoje a solução espiritual para o mundo. E a igreja é que precisa se levantar. Nós não precisamos que outros se levantem por nós, né? O Senhor é quem vai lutar as nossas guerras. Mas a Bíblia diz que nós é que temos que clamar. Somos nós que nos levantamos. E Efésios 15 diz o seguinte: vede prudentemente, falando para nós cristãos, como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Precisamos de sabedoria nesse momento para nos levantar como igreja. Amém. E eu acredito que quando Jesus falou sobre o aspecto do céu, é porque todo mundo de olho nu vê o céu. Então está todo mundo vendo, mas o aspecto espiritual, né, é o discernir os tempos. E eu gosto muito dessa expressão, porque Jesus também fala, né, do Kairos de Deus, que é um tempo oportuno, o tempo de Deus mover. Eu acho que nós precisamos discernir os sinais dos tempos, pastora, porque existe uma resistência espiritual para paralisar a igreja, Sim. para impedir que a igreja avance, prossiga, para calar a igreja. Sim. E nós precisamos nos posicionar para abrir a nossa boca e para realmente ir aonde o Senhor quer que nós vamos. Amém. Então, se nós discernimos, né, espiritualmente que há uma guerra, que há um levante espiritual, nós temos que nos posicionar como? Praticamente falando, orando, jejuando, né? Ainda falta pouco tempo, mas é o tempo necessário de nós orarmos, porque o Senhor pode mudar. Amém? Amém. E o Senhor pode abrir as portas para o tempo do último avivamento nessa terra até a volta de Jesus. Aleluia. Valéria. Pastora, nós também podemos nos posicionar votando. Sim. Nós podemos nos posicionar votando correta e coerentemente com aquilo que cremos, com a fé que professamos. Porque nós estamos diante de um cenário que nós, como igreja, podemos servir a nação. Nós, como igreja, nós podemos servir a sociedade. Porque você sabe, os valores que nós professamos, eles não são benefício apenas para os cristãos, são benefícios para a sociedade. Mas eu queria terminar com um versículo que está lá em Daniel, Sim. entendeu? Porque realmente haverá um reino que vai julgar essa terra com justiça, com equidade. Mas enquanto ele não chega, nós temos que professar a nossa fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre o reino que virá também. Daniel 2,44 diz o seguinte: na época, disse reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Amém. Amém. Bem, nós falamos aqui de muitos aspectos importantes e eu quero só finalizar aqui esse bloco, porque a gente vai voltar para um terceiro, comentando sobre essa questão aqui dos tempos de Esther. Quero falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Porque na época de Esther, a Bíblia relata que os correios reais é que levaram a notícia da sentença de morte para os judeus. Mas depois, esses mesmos correios reais foram colocados à disposição de Esther para anunciar as boas novas, que eles poderiam lutar para se defender e serem preservados. Então, esses correios na época eram um meio de comunicação. É verdade. Então, hoje o Senhor está nos dando os meios de comunicação Exatamente. para levar as boas novas. Amém. O mundo está usando isso para propagar o medo, o caos, a destruição. Mas nós estamos hoje aqui para usar esses meios de comunicação para dizer para você, você é igreja, Amém. você tem autoridade, Amém. você está assentado nas regiões celestes, Aleluia. muito acima de todas essas potestades e principados. E nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar com uma palavra, falando sobre esse cenário de Esther e os dias de hoje, e compartilhando o tema que nós acabamos de falar aqui no nosso bate-papo, o cenário político e espiritual do Brasil. Mas, enquanto isso, no nosso intervalo, a gente vai passar um vídeo, você pode assistir ou ouvir, a respeito de uma palavra profética liberada sobre o Brasil.
Lord is speaking to me about the nation of Brazil right now. So just a quick something in Portuguese para os meus irmãos brasileiros. Uma palavra do Senhor para o Brasil. Lord is saying that He's come to visit this nation of 200 million plus. For even as there's been a cry in the land for a move of God, your cries have not gone unnoticed. And the enemy has come like a roaring lion to seek those whom he may devour. But there is another lion, and that is the lion of the tribe of Judah. And the lion of the tribe of Judah is moving upon this nation. For there's been war in the heavenlies, and fear has crippled even the church. But God says that fear has already been defeated 2,000 years ago. Arise, O church, sleeping giant, arise, pray, seek the Lord, and prophesy to your mountains, and these mountains shall be moved. For even within the next 30 days in Brazil, everything is about to shift. God is coming to uproot corruption, deceitfulness, wickedness. He's exposing those things that are wicked, even within His house and His camp. For God is about to flip the script. For He's purposed and determined to pour out His Spirit upon this nation. Brazil, arise, 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 and prophesy the will of the Lord. For God is with you. God is for you. This is not the end of a chapter. It's the beginning of a glorious chapter. And you've not seen the move of God quite yet, but it's around the corner. Get ready, get ready, get ready. Brasil, se prepare para o mover do Espírito Santo como vocês nunca viram antes, em nome de Jesus. Bem, estamos de volta para finalizar esse programa aqui com uma palavra, a palavra de Deus para você. Hoje, o nosso tema é o cenário político e espiritual no Brasil. É claro que a nossa ênfase aqui neste programa é falar do espiritual, mas mostrar também como que os sinais estão estampados nesse contexto político que a nossa nação está vivendo. Agora, eu gostaria de lançar mão aqui também do texto que eu li aqui anteriormente, para que eu possa reforçar isso que eu acabei de dizer. Em Mateus 16, 2, 3, Jesus disse assim: Ele, porém, respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha, Jesus termina aqui fazendo uma pergunta, e é uma pergunta que se aplica a nós hoje. Discernir os sinais dos tempos. Não queremos falar aqui em relação ao final dos tempos. Não, é claro que cada vez mais nós estamos perto do fim, ou da volta de Jesus. Mas o que nós queremos falar aqui é desses sinais que diz respeito a um posicionamento também da igreja, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho, mas também para manifestar o reino de Deus, para desfazer as obras do inferno. Amém? Agora, o que nós precisamos discernir hoje? Será que o cenário político é um sinal de algo espiritual? Eu penso que sim, ok? Então, nós estamos olhando para um cenário visível aos olhos, mas que, na verdade, existe, sim, algo invisível por trás.
ok? E eu gostaria de usar, então, um texto da Bíblia, que é o livro de Esther, porque ali nós encontramos a história de Esther com muitas semelhanças com o tempo em que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Então, eu gostaria de comentar aqui e mostrar para você 5 aspectos que estão aqui relacionados com o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, o cenário era político, mas o confronto era espiritual. Em Esther 1, no versículo 1, o livro começa assim: nos dias do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, deu um banquete a todos os príncipes e o escol da Pérsia e Média. Ora, é dessa maneira que começa aqui o livro de Esther. Quando diz aqui que ele estava ali junto com os príncipes e o escol, ou seja, toda a liderança do seu reino, da Pérsia, e diz que ele reinava sobre 27 províncias. Então, aqui está descrevendo o cenário político daquela época. Então, não é por acaso que a Bíblia descreve esse cenário político, porque tudo estava ali interligado. Agora, qual que era o aspecto espiritual? Então, deixe-me ler para você aqui em Esther, capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha, você percebe aqui neste cenário existe um confronto político e espiritual. E é exatamente nesse cenário que Esther surge entre as jovens que foram levadas até o rei para que ele pudesse escolher uma rainha. Esther, então, ela sobressai, e a Bíblia diz que ela agrada ao rei mais do que todas as outras, e ela é coroada rainha. Agora, enquanto isso, ali nos bastidores, estava Amã, que já ocupava um cargo político importante. Ele odiava os judeus. E ele, então, estava tramando um plano para matar o povo de Deus. Então, veja aqui os aspectos político e espiritual se entrelaçando nessa história. É perceptível que esse cenário era político, mas o confronto era espiritual. Agora, qual é essa semelhança com a nossa nação hoje? Bem, nós vivemos dias muito semelhantes aos de Esther, porque pessoas, partidos buscam, sim, alcançar o poder com outros interesses pessoais, que não é levar a nação a prosperar. Hoje nós ouvimos muito os partidos, esquerdistas falando sobre desconstruir, ou seja, destruir algo. Desconstruir é o mesmo que destruir algo que foi construído. Eles falam isso se referindo aos valores da família, por exemplo. Mas tudo isso se opõe à igreja. Nós ouvimos muito termos que parecem bonitos, que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte, ok? Então, a Bíblia fala que a boca, ela fala do que está cheio o coração. Se é isso que estão falando, é porque o coração está cheio de morte. Então, isso é muito semelhante ao que estava acontecendo ali nos dias de Esther. Mas tem um segundo aspecto. Os planos do inimigo era roubar o povo. Isso está escrito lá em Esther 3.
no versículo 9 ao 11, diz assim, isso aqui Amã estava dizendo, se bem parecer ao rei, decrete-se que os judeus sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for ao teu agrado. Olha, o plano aqui estava evidente, matar os judeus e depois roubá-los. Agora, quem que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir? Nós sabemos que é o nosso inimigo, o diabo. E tem um outro texto também, que também reforça isso que eu estou falando, o plano de roubar o povo e de destruí-los, que está ali em Ester 3:13. Acho importante ler para você, porque talvez você conheça a história de uma maneira muito superficial. E a Bíblia faz questão de mencionar detalhes para que possa evidenciar essa questão política e espiritual. Ester 3:13 diz assim, enviaram-se as cartas a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e que lhes saqueassem os bens. Estava descrito aqui exatamente o que ia acontecer com o povo de Deus. Agora, como eu disse, quem que a Bíblia diz que veio para matar, para roubar e destruir? O diabo. Portanto, por trás deste plano aqui estava o diabo, sim, tentando destruir, matar e roubar o povo de Deus. Agora, colocando aqui nos nossos dias atuais em relação à nossa nação, sabe, o Brasil já foi roubado, já foi saqueado, já teve os seus cofres públicos e teve também as suas riquezas transferidas de uma maneira indevida para outras nações. Isso está relatado nos jornais, na imprensa e até no poder judicial. Então, o que eu estou falando é uma realidade. Então, eu creio que é hora de nós, como igreja, dizermos basta a esse espírito que veio para nos roubar, que veio para destruir nossas famílias e que hoje se apresenta de uma maneira disfarçada, mas que é o mesmo espírito que estava agindo lá nos dias de Ester. Mas tem um terceiro aspecto também, que os dias de Ester se assemelham aos nossos hoje. Discernimento. É sobre isso que nós falamos aqui, estamos falando neste programa. O discernimento de Ester. Em Ester 4:14, está registrado assim, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Olha, aqui está um dos textos mais preciosos do livro de Ester. Porque embora o livro de Ester, ele não mencione em nenhum momento o nome de Deus, nós vemos aqui Deus agindo em todos os momentos. O Deus invisível que está aqui conduzindo tudo. E nesse momento, nós vemos aqui que Ester, ela é desafiada a enxergar aquele contexto ali, aquele plano que ela descobriu com os olhos espirituais. Então, ela apenas não descobriu ali os planos do inimigo, mas ela entendeu que Deus tinha levantado ela como rainha para interferir naquela hora. Agora, deixa eu falar algo muito importante para você. Ester, ela simboliza a igreja. Eu não quero falar aqui de mulheres, ok? Ainda que possa ter esse aspecto, mas a Ester, ela simboliza a igreja hoje. Porque na Bíblia, a mulher é símbolo da igreja.
A igreja é a noiva de Cristo. Então, sendo assim, a igreja ela está investida de autoridade espiritual para interferir e desfazer os planos do inferno. Isso é muito poderoso. Quando nós entendemos isso, sabe, o jogo vira. A questão hoje é a mesma de Esther. Se a igreja se calar agora, de onde virá o socorro para a nossa nação? Será que nós vamos permitir passivamente que leis sejam aprovadas em relação à criação dos nossos filhos, em relação a questões morais e a práticas ilícitas? Será que nós vamos assistir isso calado? Vamos permitir nos roubar o direito de expressão? Ora, o papel da igreja é pregar o evangelho? Sim, mas o evangelho não será pregado se nós não tivermos liberdade para pregar. Quando tentam calar a igreja, é o mesmo que tentar impedir o evangelho de ser pregado na nossa nação. Então, a igreja é sim a voz profética desta nação. E nós estamos aqui para pregar, mas também para nos posicionar contra tudo que tenta nos roubar o direito de liberdade de expressão. Como alguns projetos de lei que nós conhecemos que querem nos inibir de omitir a nossa opinião. Isso também é papel da igreja. Amém? Mas tem um quarto aspecto aqui importante nos tempos de Esther, a coragem. A coragem de Esther de se posicionar. Esther 4, versículo 16, diz assim: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Se perecer, pereci. Olha, esse texto aqui, ao ler, dá para você perceber um espírito de coragem e de ousadia que estava ali na vida de Esther. E essa frase aqui não está na Bíblia por acaso. Não é uma frase de efeito. Ela traduz, sim, a coragem de uma mulher em se posicionar em favor da vida de milhares de pessoas que estavam ali debaixo de um decreto de morte. Como o texto diz, mulheres, crianças, jovens, famílias inteiras que seriam destruídas. Hoje nós somos a igreja e nós somos a favor da vida. E nós estamos nos posicionando como Esther, não apenas orando, como o texto diz que ela orou e jejuou, mas também de maneira prática, falando, dizendo aquilo que nós cremos, votando, escolhendo as pessoas que estarão ali ocupando cargos importantes federais no nosso governo, porque isso também é exercer a nossa cidadania e também a nossa cidadania celestial. Então, você percebe que por trás desse cenário político, a igreja tem sido criticada muitas vezes, tem sido menosprezada de todas as formas possíveis. Mas o alvo é nos intimidar e nos fazer calar. Porque o diabo sabe que a igreja é a única arma que pode fazer o inferno recuar. Mas é preciso coragem para defender os seus valores cristãos. Nós precisamos, sim, falar com sabedoria, nós precisamos declarar com ousadia o que nós cremos, nós precisamos falar uns aos outros a respeito da verdade, a verdade da palavra de Deus, o que nós cremos e o que nós não cremos. Nós podemos ser uma igreja omissa? Não, não podemos ser, porque nós conhecemos a verdade. Mas conhecer a verdade e não se posicionar em relação a ela, não adianta. Esther, ela não ficou omissa. Ela se posicionou e disse, se perecer, pereci. Ou seja, ela entregou nas mãos de Deus o resultado. E por fim, eu quero compartilhar aqui o quinto e último aspecto dessas semelhanças entre os tempos de Esther e hoje. O favor do rei.
Essa é a parte mais importante, o favor do rei. Esther alcançou o favor do rei. Em Esther 5:2 está escrito assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Olha, no final, o que prevaleceu foi o favor do rei. O favor do rei, a rainha Esther, foi estendido também ao povo judeu. Então, nós estamos hoje, como igreja, debaixo do favor de Deus. Mas nós temos que crer nesse favor. Não temos que colocar os nossos olhos num governo humano. Não. Nós dependemos do Senhor, porque é Ele que dita o hoje, o amanhã, o que será e o que não será. É Ele que abre e que fecha portas. Então, nossos olhos têm que estar nele. E eu creio que é tempo de Deus, sim, de trazer uma grande colheita para o Brasil, um grande avivamento para o Brasil. Mas para isso nós precisamos pregar. Você sabe o que é favor? Favor é um ato divino que não depende do nosso merecimento. Não depende daquilo que nós fazemos. Esther, ela alcançou favor porque, segundo a lei persa, ela poderia perecer pelo que ela fez. Mas o favor a livrou. Hoje nós temos que confiar, sim, no favor de Deus, porque no final é Deus que decide tudo. Ele é soberano, mas Deus também é bom. Deus tem coisas boas para nós. A Bíblia fala que Ele é Senhor e Rei, que Ele governa e que Ele tem planos bons para nós e para a nossa nação. Então, a nossa esperança não está em governos humanos, e sim no nosso Deus. A nossa vitória, ela vem das mãos do nosso Deus, da mesma maneira como foi nos dias de Esther. Acredite, creia, o favor de Deus está sobre a igreja. Mas nós precisamos pedir. O pedido de Esther foi importante. Ela falou, ela verbalizou aquilo que ela queria. Em Esther, capítulo 8, versículo 6, diz assim: pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Olha, ela estava colocando ali não a sua vida, mas a vida de todos, sua família e a sua nação. Deus quer abençoar hoje o Brasil e eu creio nisso. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo criativo e, sabe, é tempo da nossa nação prosperar, é tempo do nosso povo usufruir das riquezas da nossa terra. Essa tem sido a minha oração. Nós colocamos aqui hoje no programa um vídeo de uma palavra profética sobre o Brasil. E muitas outras têm sido liberadas também sobre o Brasil, que existe sim um tempo na agenda de Deus, sabe, para um grande avivamento, para a pregação do evangelho nesta nação. Crianças, jovens, adultos, todos vão ouvir e haverá uma grande colheita. Eu creio que chegou esse tempo. A Bíblia fala no livro de Esther, e eu quero encerrar aqui lendo e mostrando para você o desfecho dessa história. Em Esther 9:22, diz assim: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa. Olha, Deus mudou completamente aquele cenário político, mas também espiritual. Por isso eu quero convidar você hoje, vamos orar, vamos pedir e vamos confiar no favor de Deus. Eu creio que Efésios 3:20, nós conhecemos e declaramos, diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gostaria de convidar você para nessa hora nós fazermos juntos uma declaração profética e abençoar a nossa nação, ok? Repita após mim. Diga: eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou desejamos, segundo o seu poder que opera através de nós, a sua igreja. Por isso hoje eu profetizo que o Brasil é abençoado. Nós iremos ver a nossa nação prosperar, crescer
e se tornar uma grande nação no cenário mundial. Nós cremos que o evangelho será pregado. Cremos que chegou o tempo de uma grande colheita no Brasil. Por isso nós declaramos que nós iremos prosperar. O povo brasileiro irá usufruir das riquezas da nossa terra e nós iremos ver milhares de pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, ok? Nós vamos encerrar aqui o nosso programa e a gente volta a semana que vem. Até lá.